Queridos, nós vamos dar continuidades, né? Todos estão bem? Do feriado. Passou o feriado já, né? Uma semana. Nós estamos com duas atividades que nós estamos, assim, ainda em recesso, devido a ter um acréscimo muito grande de Covid aqui no Japão. Eu sei que você talvez não tenha ouvido, mas os hospitais estão cheios, tem muitas pessoas que já vieram a óbito. E por os ambientes ser pequenos, ambientes de sala, né, com muitas pessoas. E no feriado, né, os irmãos viajam, vão para outros estados, e a contaminação de Covid ela leva mais ou menos uns 5 a 8 dias incubado dentro da pessoa para depois se manifestar. Então, para que você não corra risco, para que suas crianças não corram risco, nós damos esse tempinho de você ser cuidado em casa, estar mais tranquilo. Isso não te impede de você orar, de você ler a palavra de Deus, né? Não te impede de você buscar o Senhor. E jejuar, buscando a Deus em prol da sua vida. Diga, primeiro a minha vida, depois a minha família, depois a igreja, depois o trabalho. Na realidade, busque a Deus em primeiro lugar, depois você e sua família, faz um conjunto, depois seu trabalho, depois a igreja e quinto seu ministério. Porque Deus não tem problema de você servir, Deus tem problema de prioridade. Se a sua prioridade é buscar a Deus em primeiro lugar, não tem problema de você servir. Foi isso que Deus falou para Marta. Marta, Marta, por que você está aí perturbada, servindo? Não precisava você estar servindo agora. Você teria que priorizar a minha presença. Então, tudo que você precisa é priorizar a presença de Deus. Amém? Deus não tem problema de você se divertir, Deus não tem problema de você passear, Deus não tem problema, nada disso. Deus é um Deus feliz, tá bom? Amém? Deus não tem problema disso, só que Deus tem questões sérias com que aquilo que a gente prioriza, né? E dentro desse contexto, nós precisamos priorizar a presença dEle, buscar a Ele. E nós estamos conversando nesses dias, queridos, sobre paternidade. O nosso texto base está lá em 1 Coríntios 4,15. Nós vamos colocar 1 Coríntios 4,15. Diz assim, embora possam ter 10.000 tutores, em Cristo você não tem muitos pais, pois eu mesmo os gerei em Cristo, Jesus, por meio do Evangelho. Então, aqui é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, que embora você tendo muitas pessoas para te ensinar, muitas pessoas para te dar conselho, muitas pessoas para falar um monte de coisa, eles não são pais. Eles apenas te falam como fazer. Tipo, faz você, mas eu mesmo não faço. Ou apenas te dão instruções, mas não são pais que querem gerar um destino em você, te dar desígnio. Diga, um pai dá destino. Por isso, irmãos, que antigamente era mais difícil nós encontrarmos separações, mesmo que as pessoas passassem o tribulão. Por quê? Porque eles tinham um destino a dar para os filhos. E eles não queriam dividir o destino, porque os filhos normalmente não iam ficar. Aqui no Japão nós temos um problema. Os filhos, quando há uma separação ou uma morte, não estou falando somente de separação e divórcio, tá, irmãos? Estou falando de uma morte. Os filhos ficam com os avós. E aquilo que às vezes o pai sonhou, a mãe sonhou com aquela criança, não vai acontecer porque ficou lá com os avós. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ela, com ele. Então, o pai e a mãe, ele tem que dar destino para os seus filhos. Amém? Amém? Então, vendo isso, nós passamos, né, no domingo passado, nós vimos algumas dificuldades que nós temos quando nós não temos pai, não temos alguém para nos orientar, para nos amar, para nos conduzir no caminho correto. A Bíblia fala: ensina, pois, a criança no caminho que deve andar, e ainda quando o velho não vai se desviar. Por favor, coloque esse texto para mim. Ensina, pois, a criança no caminho que deve andar. Então, eu quero dizer assim, eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Fala para você mesmo, eu preciso aprender. No caminho que eu devo andar. Não importa a minha idade. Eu não vou me desviar.
Vamos aguardar o texto, por gente. Ele está escrito assim: instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então, esse texto aqui, ele fala de sementes, né? O que nós produzimos na nossa família, o que nós produzimos nos nossos filhos. E principalmente você que conhece a Cristo, você tem um dever de produzir coisas boas. Você tem um dever de falar coisas boas. Não é nem... É um dever. Você tem que falar coisas boas. Ainda que esteja coisa ruim, fale coisa boa. Então, nós conversamos um pouco sobre as dificuldades, falamos um pouco sobre o caráter de Deus, e falamos também que não podemos buscar a Deus por necessidade, mas nem por medo. Nós temos que nos aproximar de Deus crendo que Ele existe. Então, a personalidade ou atributos de Deus, como autoridade, confiança, valores, afeição, presença, aceitação, comunicação, está tudo junto dentro desse pacote, né, desse pacote da paternidade. Eu gostaria de passar alguns textos, não sei se eu cheguei a passar com vocês, mas eu quero passar alguns textos para vocês, assim, para vocês buscarem de referências bíblicas. Acho que já postei para vocês. Por favor, busque a mensagem, por gentileza. Na semana passada eu falei sobre vários textos que Deus deseja que você chame Ele de Pai. Porque você conhece Deus às vezes, Salvador, Senhor, profeta, o que cura, o que liberta, mas não como Pai. Ele quer te ensinar a ser filho. E aí, como aprender se nós não o conhecemos? Precisamos, primeiramente, aprender a conhecer. Achou os textos, irmãos, da semana passada? Que é Gálatas 4, de 5 a 7, nós colocamos e lemos. Jó 42, 5, eu lembro que nós lemos. Romanos 8, de 14 a 17. 2 Timóteo 1, 7. João 14, de 20 a 27. Mateus 14, 26 a 27. E Mateus 6, de 5 a 8. João 15, de 16 a 17. Mateus 6, de 9 a 15. Mateus 11, de 27 a 30. E Salmos 27, de 8 a 11. Se você tem isso por escrito, passa ali para a Ilha, por gentileza, para a sonoplastia, para ela postar. Né? Eu gosto muito de rever os textos que eu dou, porque isso vai trazer à sua memória algo para você pensar na semana, meditar na semana. Por isso que eu volto um pouquinho na mensagem que eu trago, porque é muito importante você que está ali na sonoplastia fazer algumas observações, algumas anotações, para o próximo domingo elas serem citadas novamente. E você, então, diga assim, se eu repetir 8 vezes o mesmo versículo, eu corro no risco de ser transformado. 8 vezes cada versículo. Se você quiser aprender um pouquinho de Bíblia, leia 50 vezes cada livro. Por exemplo, leia 50 vezes Romano. Leia 50 vezes Tiago. Leia 50 vezes João. Mas tudo isso? Sim, tudo isso. Você precisa ter a palavra dentro das suas emoções. Diga, por sentimentos não falar, eu preciso de ter a palavra, senão o sentimento vai falar. E como o reino de Deus não é constituído por sentimento, eu preciso, então, de me expor à palavra de Deus. Então, buscando a palavra de Deus, nós falamos isso no batismo, lá na aula de batismo. Buscando a palavra de Deus, a palavra é Cristo revelado na terra. A palavra é revelada através de um corpo físico, homem, Jesus. Mas nós temos uma mente, emoções que quando nos convertemos, como aceitamos Jesus, a nossa mente continua a mesma.
Não temos uma mente transformada. Nossa mente vai ser transformada na medida que eu medito na palavra de Deus, que eu me exponho à palavra de Deus. Então, a mente vai brigar com o espírito. Por quê? Você aceitou Jesus no espírito. Se você aceitar Jesus, você é careca, nasce cabelo? Você é gordo, emagrece? Você é magro, engorda? Não. Por quê? Porque o fato de você ter aceitado Jesus não te muda o corpo, te muda o espírito. E não te muda a alma, as emoções, te muda o espírito. Eu estou te falando uma palavra apostólica. Você não escuta isso em qualquer lugar. Não vai... Tem muita gente que vem 50 vezes aceitar Jesus, não é verdade? Porque nas 50 vezes ela tem a esperança que ela vindo para frente, porque o preleitor fala, vem para frente, aceita Jesus. E ela aceita Jesus. No sentido de mente ali, e não é transformado. Por quê? Porque ele não recebeu, você não recebeu aquele impacto no espírito. Então, o espírito não briga com a sua alma enquanto ele não tiver governo. Então, quando o espírito do homem vai ter governo? Quando estiver na palavra. Quando estiver cheio na palavra, aí ele vai encontrar governo. E daí ele vai falar para a tua alma, cala-te. Quem mandou você falar? E vai dizer para o seu corpo, ser curado, porque está escrito. Eu concordo com o plano de Deus, ser curado. Ser livre. Isso é muito importante, irmãos. Então, todos esses textos ali falam de paternidade. E eu quero, assim, falar com vocês hoje como resolver a orfandade. Todos nós, você sabe que no Japão, países que têm guerra, são países que têm muita orfandade física. Pais que morreram, mães, né? Pessoas abandonadas em orfanatos. Apesar de você não ver muito aqui, porque não é permitido visitá-los. E eles têm uma vida cotidiana de escola normal. Normal, não é que nem no Brasil, que uma pessoa que está no orfanato, ela é identificada até mesmo pelo uniforme que ela usa. Aqui não. Aqui a criança do orfanato vai usar o mesmo uniforme que o seu filho usa. E não vai ser identificado. Só que vem ali aquela condução, né, aquele transporte, coloca dentro do carro, leva para o orfanato. Tem muitas coisas que eu não posso falar aqui. Só se um dia não estivermos transmitindo, poderíamos falar sobre o assunto. Mas eu gostaria de incentivar vocês a orar pelos orfanatos. Tem 40% de orfanatos que 40% das crianças são filhos de brasileiros abandonados. Pais que geraram filhos aqui, foram para o Brasil e largaram a criança. Pequenininho assim, 3, 4 aninhos. E essas crianças, queridas, essas crianças são treinadas, tá? Para os 18 anos, ter um tutor. Elas vão trabalhar para eles até morrer. Elas não vão sair de lá. Eu não posso falar. E eu sei que se você for conversar com é mentira, imagina. Irmãos, estou falando de alguém que sentou com pessoas de orfanato, diretores japoneses. Você está vendo como que é difícil? Existem sempre 2 conversas. Mas eu quero despertar você para resolver a questão de orfandade sua, da sua família, dos seus filhos. Se você tem filhos, você vai se tornar um pai melhor. Se você não tem filhos, quando tiver, vai se tornar um bom pai. Se você hoje não teve pai, eu quero que você busque alguém que sirva a Deus, que tema a Deus, para orar com você, para você sair da orfandade que um dia te deixaram. Porque muitas das vezes, queridos, nós não queremos encarar essa dura realidade nossa. É uma dura realidade. Nós também que somos brasileiros, você sabe que o Brasil também é um país de órfãos, né? Muitos filhos abandonados, muitos filhos, né? Se você for num cartório, eu sei porque a família do Jonas tem cartório, você vai ver muito registro
que o pai não tem o nome lá do pai não identificado. Uau, pai não identificado. Né? Aí o filho cresce, até quando é pequenininho e tal, mas quando cresce, pega o registro, cadê meu pai? Você já imaginou a dor de uma criança? E hoje nós queremos resolver um pouquinho nisso. Então, fala, embora nós temos muitos instrutores, pais, que nós tivemos pais genéticos foram instrutores, pastores foram instrutores, professores, chefes, amigos, né? Mas não tivemos pai que nos deu destino, que nos fortaleceu no propósito. Eu gosto de falar de paternidade porque vira um silêncio, irmão. Fica assim, se cair uma agulha no chão, a gente escuta. E semana que vem não vai ser transmitido o culto, já vou avisar. Porque semana que vem eu vou fazer um ato de libertação aqui, não falte. Vai ser um ato de libertação de orfandade, de muitas coisas. Então, eu vou estar trabalhando isso, então não quero que passe, porque não quero que ninguém... Nós não precisamos divulgar isso, irmãos. A igreja não pode se divulgar a dor dos outros. Eu não quero me firmar na dor de ninguém. Eu quero me firmar no poder do Espírito Santo realizando na sua vida. Na sua dor, não. Porque eu posso sentir a dor do coração de algumas pessoas. Como intercessora, eu posso sentir a dor de muitas pessoas clamando, Abba, Pai, eu preciso de pai. Preciso de alguém que me ame, que se importe comigo. E às vezes, irmão, não tem idade. Eu vejo assim, que muitas pessoas precisam de ter 70 anos para ser pai. Não, seja pai aos 5, seja um pai de alguém aos 8. Com quem você ora? Quem você se preocupa? Quem que você está interessado? Né? Quem realmente você daria o seu tempo, sua vida? Porque tempo é vida. Quem realmente você abriria a mão? Então, vamos falar como resolver isso, né? Esse momento de nós colocarmos essas questões da nossa vida, como fluir nessa área tão importante de construir raízes que edificam bases sólidas em Deus, para um crescimento que venha frutificar e desfrutar da paternidade de Deus. Não podemos deixar de ver Deus como Pai, porque Ele criou, Ele sonhou conosco, Ele foi o que soprou o sopro de vida em nossas narinas. Nosso pai, nossa mãe, nossa família foi o canal com que nós viemos para a terra, com um propósito, nele, para ele. Do que dele, para ele, são feitas todas as coisas. Está lá em Romanos 8, né? Do que dele, acho que do que dele para ele foram feitas todas as coisas. Todas as coisas foram feitas para ele a glória. Tudo que você foi criado para Deus. Você não foi criado para nenhuma outra coisa. Você foi criado para Deus. Então, não se assuste quando Deus te pegar da onde você estava lá na escuridão e te colocar na luz. Na luz, você vai ver mais coisas em você que talvez você não gostaria de ver, porque você achou que já tinha vencido e agora você está vendo na luz que ainda não venceu. Então, Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Então, tudo foi criado para Deus. Amém? Então, assim você poderá se revestir da nova natureza em Cristo Jesus. Revestindo e desistindo, revestindo a nova natureza, você vai desistir da mágoa que você tem com seus pais. Quantos de nós fomos magoados pelos nossos pais? Fomos abandonados, fomos deixados, fomos corrigidos de forma errada pelos nossos pais. Quantos de nós? Irmãos, eu acho que não tem quem não tenha algo com um pai. Não tem. Às vezes um pai omisso viu você errando e nunca falou nada. Às vezes aquele que viu você errando desceu a ripa, nunca chamou você para perto, nunca teve um endereço no seu coração. Então, eu gostaria que você pensasse um pouco, se você está sendo o endereço do seu coração do seu filho,
que você possa trazê-lo para perto, que ele possa escutar o barulho do seu coração. Barulho esse que você não escutou do coração do seu pai. E aí, eu quero que você faça isso também com Deus. Como João, né, que era o discípulo amado de Jesus, tinha coragem. Porque tem que ter coragem de encostar o ouvido no peito de Jesus e dizer: preciso de ti. Tem que ser corajoso. Então, aí você vai deixar a mágoa para trás. E eu quero falar de 3 coisas que você vai fazer hoje ainda, nessa semana, para deixar toda a mágoa do seu pai. Se seu pai já faleceu, você vai entregar ele para o Senhor, você não tem mais o que fazer. E se você ainda tem o seu pai vivo, você vai então, né, fazer essas 3 coisas. Muitos de nós deixamos os nossos pais de lado. Irmãos, eu queria falar alguma coisa aqui para você e eu quero que você entenda. Eu sempre fui uma pessoa aqui nessa igreja. Eu não sou dono da igreja, tá bom, irmãos? O dono da igreja é Deus. Ele é o responsável, ele é o dono. Então, quando alguém fala da igreja, eu falo: ó, Senhor, eu não tenho igreja. O Senhor trata essa pessoa aí, está falando das suas coisas. Não tem dono, eu não sou dono dessa igreja, não sou dono de você. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Jesus morreu na cruz por você. Mas tem uma coisa que eu sempre ensinei aqui, desde os mais velhos aos mais novos, sabe? Que foi não abandonar sua família no Brasil. Não deixar de ter contato, não deixar de visitar, não deixar de ir lá. De 2 em 2 anos, você precisa ir para o Brasil visitar a sua família. Hoje, a pastora Edilane, à noite, vai estar viajando para o Brasil para visitar seu pai que está internado. Eu acho ótimo, mas ela poderia ter ido ano passado, quando ele estava bem. Nós precisamos de, às vezes, parar alguma coisa na nossa vida aqui e visitar nossos pais, nossos avós, nossa família. As pessoas deixam os filhos lá, vai de qualquer jeito, deixa os pais lá. Não, irmão, se você tem pai lá vivo, tem mãe viva lá, eu quero te incentivar a você ainda esses 4 meses, investir um pouco de recursos, guardar, talvez se, digamos, não é priorizar, abrir mão de algum lazer, de algum gasto, né? Talvez de um carro zero, de alguma coisa, para visitar a sua família no Brasil. Não abandone sua família lá. E também não abandone sua família aqui. Tá bom? Então, né, a primeira coisa que você precisa para você resolver a questão da paternidade é aceitação. Você precisa aceitar a estrutura emocional dos seus pais. Seus pais não tinham Jesus, ou se tinham Jesus, não tinham o conhecimento que hoje existe, não tinham revelação. Tinham Jesus como um religioso, como um homem pendurado na cruz que salva pessoas de vez em quando, mas não como um pai. Então, primeira coisa, aceite a estrutura emocional dos seus pais. Perdoe, né? Aceite elas, eu vou falar perdão daqui a pouco. Receba o que eles podem te oferecer. Tem assim: Senhor, tudo que meu pai e minha mãe deu que é bom, eu coloco no meu coração, que não é, eu jogo fora. Irmão, não fica com carga dos seus pais. Lembra, não leve cruz que não é a tua. Aceite as coisas boas, mas as coisas ruins jogue fora. Esquece e ame seus pais. Aceite eles, aceite que eles não tiveram o que você tem. Aceite, não cobre seus pais, não coloque eles na cadeira de réu e você juiz. Porque é isso, eu sou assim por causa disso. Eu sou assim, não. Tome a decisão de você mudar a sua vida. Você mudar a sua história. Você está com o volante na mão. Você tem o volante na mão, entrega para teu Pai Celestial. Dirija as 4 rodas da sua vida, diga as 2 mãos e os 2 pés. As mãos ele vai dirigir para me abençoar e os pés aonde eu vou andar. Entregue. Não fique cobrando. Porque se o meu pai tivesse feito, se meu pai tivesse isso, se eu tivesse conhecido o meu pai. Bom, você não conheceu o seu pai físico. Você está tendo a oportunidade de conhecer seu Pai Celestial. Ele é muito, 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 muito mais bondoso do que você possa imaginar. E ele te ama muito, 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 muito mais do que seu pai físico amou.
Então, aceite isso, aceite que você é dessa família. Não fique questionando. Pare de comparar eles com os outros pais. Pare de comparar. Se o meu pai fosse igual o pai do fulano de tal, rico, bonito, cheiroso, carro para lá, carro para cá. Não. Se o meu pai, não importa, ele é meu pai. E eu quero abençoá-lo. A partir de hoje, você vai mudar a tua história abençoando seu pai. Tá bom? Você vai começar a abençoar. Você entrar em casa, você vai dizer assim: Senhor, eu quero abençoar o meu pai a despeito do que ele fez, deixou de fazer. Eu tenho um pai acima dele. O nosso Deus é pai, está acima dos nossos pais. Lembre-se, você não é um projeto do seu pai, você é um projeto de Deus. Diga, eu preciso me lembrar a todo momento que o meu pai só foi usado para me descer na terra, mas quem sonhou comigo primeiro foi meu Deus, meu Pai Celestial. Amém? Então, aceite o pai que Deus te deu. Deus sabe porque te colocou nessa família, irmão. Colocou com esse pai. Ele, sabe, Deus não quer que você fique, como que eu posso dizer, parado. Então, para isso, você precisou de buscar mais. Você sabe, às vezes você vai cavar um buraco e logo vem água. Às vezes você vai precisar de cavar um pouco mais fundo. E, de repente, você vai precisar tirar pedras para vir água. Talvez seja isso. Deus colocou você numa família que você precisa de cavar pedras para vir água. Você não vai achar água fácil. Mas é porque Ele acredita em você. Porque Ele confia em você. Por isso que Ele permitiu que isso acontecesse. Porque Ele acredita piamente em você. Ele pode confiar em você. Totalmente. Então, aceite, receba eles, abençoe eles. Se já partiram para a glória, entregue eles nas mãos do Senhor. Ele sabe como conduzi-los. Amém? Eu não tenho mais meus pais vivos. Tanto meu pai como a minha mãe. Meu pai faleceu muito jovem, com 56 anos, de câncer. Eu cuidei dele no hospital Erasto Guedes, em Curitiba, por 40 dias. E cuidei da minha mãe também, aos 63 anos, por 8 meses, com câncer. A gente levava eles no colo. Né? O meu pai tinha tanta dor, porque ele teve câncer nos ossos, tanta dor, estava normal, irmãos, assim, andando normal. Ele tinha uma pequena, digamos, sítio na época, que ele já tinha perdido muita coisa, e ele tinha um caminhão de transporte de gado, e ele estava levando vários bois para um outro pasto, e um dos bois bateu na perna dele com chifre nas frestas, né, da carroceria, e machucou a perna dele. Ele pulou, ali ele quebrou a perna dele, e ele foi para o hospital e não saiu mais do hospital. E até então ele não tinha uma dor. E eu tive o privilégio de cuidar do meu pai. E se eu te contar a história do meu pai, eu posso te dizer que não é uma história bonita. Nem emocionalmente, nem espiritualmente, e nem juridicamente. É uma história triste. Mas ele era meu pai. E não me interessa o que ele fez. Interessa que ele foi o canal que me pôs na terra. Porque Deus sonhou comigo e falou, vai ser filha do Alcino Peixe. Porque somente sendo filha dele para poder ter a coragem que vai ter que precisar. Deus te fez um corajoso, desafiador. Não deixe, sabe, corra na frente de Acabe, corra na frente de Faraó. Faça descer fogo no céu na tua história. Mas não desista de ter Deus como pai. Não desista de servi-lo. Amém? E de aceitar seu pai. Segunda coisa que você precisa para você resolver a questão da paternidade é honrar e reconhecer. Honrar é reconhecer, valorizar, colocar em lugar de honra o seu pai. Você precisa de honrá-lo. Você precisa de reconhecer. A despeito, nós temos histórias aqui na igreja muito tristes de pais que abandonaram, de pais que não reconheceram filhos, de pais que foram embora. Eu estou falando de gente aqui que começou com a gente, né? Porque a rejeição, entendeu? Tomou conta do coração, mas eu quero dizer para você, honre o seu pai. E se ele estiver vivo, não importe
o que ele faça, honre. Sabe, vá para Deus, conte para Deus o que ele faz. Não fique contando para as pessoas. Não degrine a imagem do seu pai. Ah, meu pai era isso, meu pai era aquilo. Não, fale para Deus. Deus, o Senhor sabe por que o Senhor me deu para essa família, não sabe? Entre tantos homens na face da terra, Deus escolheu aquele para colocar você. Você não acha que tem algum valor nisso? Tem algum valor. Então, honre ele. A Bíblia diz, né, que devemos amar os nossos pais. Mas a Bíblia diz que a Bíblia não diz que devemos amar os nossos pais. A Bíblia diz que devemos honrá-los. Porque amar, nós temos que amar até o inimigo. Agora, honrar é diferente. Honrar é alguém que você reconhece sua autoridade. Você está entendendo? Estão entendendo, irmãos? Está difícil? Não? Honrar. Então, ele, independente do seu amor pelo seu pai, você precisa honrá-lo. Você nunca deve permitir com que você fala, eu não gosto do meu pai, então desonra ele, fala mal dele, fala para um, fala para outro. Não, para. Isso está prejudicando sua vida. Isso está massacrando você. Isso está destruindo, fala mais de você do que o seu pai é. Não precisa. Conte para Deus sua história. Chega para ele e fala, pai, o Senhor me colocou nessa família. Ele foi o canal para me pôr na terra, mas o Senhor é que sonhou comigo há mais de 2000 anos atrás, quando eu estava em uma condição uniforme no ventre da minha mãe. Está lá em Salmo 139, isso que eu estou falando. Em condição uniforme no ventre da minha mãe, o Senhor sabia meu nome e sobrenome. Então o Senhor conhecia o homem que a minha mãe ia se relacionar e ia me gerar. E eu peço agora, Senhor, eu não entendo tudo, mas eu quero obedecer sua palavra. Irmão, não procure entender Deus. Você fica doido e não entende. Procure obedecer. Obedeça a palavra de Deus, sem precisar entender. Amém? Então, honre seu pai. Desfrutar da presença dele, se ele estiver vivo. Presenteá-lo de vez em quando. Orar por ele. Declarar que ele será salvo. Que você não vai ver o seu pai perdido. Mas que o Senhor vai te usar para dar destino para o seu pai. Sabia que tem filho que dá destino para os pais? Tem pai dá destino para filho, mas tem filho que dá destino para pai. A sua mudança, a sua transformação vai fazer o seu pai rever a história dele. Mas você precisa ser transformado. Muitos de nós não queremos passar por dores, porque nossos pais foram ruins. Eu tive um pai bem ruim, tá, irmãos? Não é bonzinho, não. O pai era ruim. Mas ruim mesmo. Ruim. E depois você põe para um pouco, mais ruim ainda. Né? Só que, quando eu me converti, eu não era convertida quando eu cuidei dele no hospital. Eu só me converti quando meu marido morreu, quando ele estava na UTI. Passou um tempo. Irmãos, que a minha mãe já era convertida. O meu pai sofreu tanto. Mas a gente não sabia como levar ele para Jesus. A gente não tinha Jesus. Meu pai tomava morfina de 20 em 20 minutos. Para passar a dor, ele gritava. Ele entrou em decomposição. Ele teve que colocar talas nos braços, nas pernas, porque os ossos quebraram. Então, irmãos, aprenda a amar seu pai agora enquanto está vivo, né? Você não precisa amar, honrá-lo. Honre ele, ore por ele. Seja você o caminho para ele aceitar Jesus. Amém? E a terceira coisa é perdão. Diga assim, perdão. Eu preciso de liberar perdão para meus pais. Se eu quero acabar com a orfandade, eu preciso de perdoar. O texto que nós falamos de honrar pai está lá em Êxodo 20, versículo 12. Né? Honra é um mandamento. Honra teu pai
e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando você honra o pai e a mãe, quem te dá vida? Eu vou falar de novo. Quando você honra pai e mãe, quem te dá vida? Deus te dá vida. Diga, se eu quero viver muitos anos na terra, preciso de honrar meu pai e minha mãe. Muitas pessoas são ceifadas antes e não sabem por quê, porque desonraram. Então, são levadas antes. Então, a terceira coisa que você precisa para resolver a questão de paternidade, quebrar com a orfandade. Então, vamos para a primeira, aceitação. Segunda, honra. Terceira, perdão. Perdão é desconsiderar ou desconectar da memória de dor. Diga, perdão é desconsiderar ou desconectar da memória de dor. Muita gente não perdoa porque sente a dor, mas não abre a boca para liberar no espírito. E aí você precisa ir 7 vezes 70 ou 70 vezes 7. Toda hora falar, perdoei, perdoei. Porque o inimigo vai apontar para você o pecado do teu pai e da tua mãe. Vai apontar para você, ele não te criou direito, se ele tivesse feito isso, né, se ele tivesse feito aquilo, você não teria sofrido isso. É mentira. Tudo isso faz parte, por mais triste que seja, de um treinamento de Deus para você crescer. Porque Deus confia em você. Deus te ama de tal maneira que ele não te vê como você vê. Ele te vê acabado. Acabado não é acabado, é acabado. Sabe, é acabado assim. O projeto está completo. Ele te vê como projeto completo. Aquele que iniciou uma boa obra na sua vida, na minha vida, é fiel para completar. Eu também não estou completa. Tem muitas coisas que precisam ser transformadas. Mas eu quero dizer para você que a primeira coisa que você tem que transformar na sua vida é resolver a questão com o seu pai. Se você tem ele vivo, chame ele. Se você não tem, semana que vem nós vamos fazer aqui. E você pode marcar também comigo. Nós vamos fazer uma dinâmica de paternidade. Quem aqui se habilita a ser pai? Os homens. Homens. Aqui só... Aqui nós já temos o Marcos, o Alexandre, temos aqui o Esteves, o que mais? O Antônio, o Rodrigo, o Jonas, o seu Jorge, o Alan. Você sabe como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma cadeira aqui na frente, e uma cadeira para quem é filho e uma cadeira para quem é pai. E ele vai ver, não vai ver você, ele vai ver o pai dele. E ele vai falar tudo o que ele gostaria de falar com o pai dele para você. E você vai falar tudo que teu pai nunca falou. Uma vez, eu e o Jonas fizemos isso com um rapaz. E quando o Jonas falou para ele, filho, eu quero dizer para você que eu tenho você como filho, tá? Apesar que você não tem como mãe não, né? Quer levar umas pancadas? Você mesmo. Eu estava lendo de novo o seu recado. Li mal. Senão eu tinha pegado o carro e ido lá. É porque eu faço assim. Quando a pessoa fala alguma coisa assim que não é, eu vou lá. E desço a ripa. Até falar, é verdade, a senhora está certa. Mentira, irmãos. Eu não faço isso, não. Está doida? Só para assustar vocês. Por isso vocês ficam com medo de mim, né? Não tenha medo, não. Né? Eu sou a pessoa mais bondosa dessa face da terra. Se tiver alguém mais bondoso que eu, me conta. Sabe por que eu sou bondosa? Porque eu quero te dar um destino. As pessoas ruins não te dão destino. Só falam, mas não te dão destino. Não te dão liberdade de escolha. Eu quero te dar liberdade de você escolher Deus como pai. Então, perdão. Você precisa de, então, né, mesmo que você for pastora, não importa a idade. Se você ainda tem mágoa do seu pai, se você ainda tem problema de identidade, você precisa resolver isso. Então, você precisa de perdoar o seu pai. Primeira coisa, perdão é uma decisão. Você decide e você fala,
Pai, eu te perdoo. Ou se ele não estiver vivo, você vai aqui, se ele estiver vivo, você pode até escrever uma carta para ele. Eu sou muito de escrever carta e cartão. Eu acho que valoriza mais que hoje né, as coisas rápidas, né? Faça uma coisa difícil para o seu pai. Você já pensou em ser que tem pai vivo e mora com ele, dele acordar de manhã e você colocou um bilhete para ele no travesseiro? Ou um bilhete, não, na mesa. Na cama ele não pode acordar, né? Só se ele for dormir, né? Na mesa para o café da manhã. Pai, eu te amo. Isso é importante para mim. Porque um dia ele vai partir e você não vai ter mais essa chance. Você pode ter muitos aios, mas poucos pais. Poucas pessoas te darão destino. Até mesmo o pai físico, às vezes não vai dar destino. Você vai ter que encontrar um pai espiritual para te dar destino. Então, perdão é uma decisão. Perdão é liberar-se da dor. Quando você perdoa, você decide não sofrer mais por aquilo. Perdão te traz cura. Perdão é um processo. Você não perdoa hoje e não sente mais nada. Irmão, você continua sentindo. Né? Como diz, está tintindo, estou tintindo. Estou tintindo sim. Você sente raiva, você sente vontade de matar, vontade de crucificar, vontade de tudo. Mas você liberou o perdão. E por que você está tendo a vontade? Porque o perdão ainda está na questão emocional. E as emoções são dirigidas por sentimentos, por atitudes da outra pessoa, por dores. E ela precisa de atingir o teu espírito. Quando o teu espírito captura o teu perdão, é uma explosão, uma dinamite. Por isso que o diabo vai trabalhar para você não perdoar. Porque quando você perdoar, que aquele perdão atingir o teu espírito, é uma dinamite no inferno. Você vai ouvir a história, você sabe da história, você sabe o que seu pai fez, o que sua mãe fez, mas você só fala, você não teve amnésia, mas você não tem mais dor. Porque o perdão não te faz esquecer também. Muita gente, vamos fazer cura interior aqui, como se resolvesse a pessoa ter uma amnésia. Você não vai ter amnésia, você vai continuar lembrando, você só não vai sentir dor sobre o assunto. E você não vai falar aquilo mais com mágoa, com rancor, com ódio. Você vai entender o processo que Deus usou naquela dor. Outra coisa, perdão é ter uma nova perspectiva para a sua vida. Se você não perdoa, você não pode ter perspectiva. Você fica paralisado pela falta de perdão. O inimigo ama que você não perdoa. Ele vai te deixar preso numa gaiola invisível. E você, quando você começa a avançar, de repente você está lá para trás. A dor te chama para trás. A falta de perdão faz repetir a história. Quando você não perdoa, e eu quero dizer aqui para todos, se há alguém para você perdoar, você perdoe. Porque senão vai repetir a história. Daqui a pouco a outra pessoa está fazendo a mesma coisa que aquele fez. Ou você fazendo a mesma coisa. Porque você não atuou no perdão. O perdão te liberta. O perdão te liberta de você mesmo. Você é livre de você. Somente através do perdão você vai ser liberto de você. Não é livre do outro, não. É livre de você. Porque você é a pessoa mais interessada em você estar bem. Você tem que ser a pessoa mais interessada em crescer. Você tem que ser a pessoa mais interessada em viver uma nova história. Você tem que ter isso. E o perdão é dar um novo significado para o seu passado. O seu passado não fala no seu presente e não programa seu futuro. Vamos falar de novo aqui comigo? O perdão é um novo significado que eu dou para a minha vida, para o meu passado. Ele não vai falar no meu presente. E nem vai planejar o meu futuro. Então, quando você perdoa, você tem que estar centrado em Deus. A outra pessoa talvez nem vai se importar tanto, irmãos.
Talvez seu pai, você vai lá falar com seu pai, você vai falar... Eu lembro, irmãos, olha, eu lembrei agora, tá, irmãos? Lembrei agora. A minha mãe, ela veio 6 anos na Segunda Guerra da Alemanha. E a minha avó falava muito pouco português, e o meu avô. E a minha avó teve uma situação com o meu avô, que não cabe aqui eu falar. Mas eles ficaram 30 anos morando juntos sem conversar. Eles conversavam por bilhetinho. Quem entregava era a gente, o bilhetinho. A avó queria falar alguma coisa com o meu avô, escrevia um bilhetinho, dava para o avô dava a resposta. Entendeu? Era assim, né? E a minha mãe ficou com a irmã dela mais nova, mais ou menos 15 anos sem ver. Porque minha mãe se casou, mudou, e ficou 15 anos sem ver a minha tia mais nova. Certo? 15 anos, fala 15 anos. E daí nós descobrimos, né, os filhos, né, da minha mãe, Helena, e minha tia era Érica. Ela já foi para a Glória também, minha mãe também. Aí nós descobrimos que a minha tia Érica morava em Blumenau, Santa Catarina. E pegamos e fomos promover um encontro com a minha mãe, não é verdade? E nós, todo mundo chorando, irmãos, todo mundo com lenço na mão. A minha mãe chorando, todo mundo chorando, porque 15 anos sem ver, nós pensamos assim, que a minha tia ia correr para o portão, ia dizer assim, Helena, quanto tempo, né? Que eu não te vejo, que saudade. A minha tia olhou para minha mãe e falou assim, boa tarde. Você, a Helena, tudo bem? Seus filhos? Nós ficamos chocados com a frieza. Ela olhou para minha mãe assim, depois de 15 anos. Boa tarde. E nós estávamos imaginando, queridos, que ia ter uma festa, ia ter algo. Então, talvez, se você for falar com seu pai, talvez você não vai encontrar isso, eu já vou te prevenir. Ele vai olhar para você e vai falar assim, bom dia, ohayou gozaimasu. Ah, tá bom? Daijoubu. E você está esperando dele um abraço. E vai ter aqueles homens que vão chorar. Ai, meu Deus do céu. E vai cair em choro. Entendeu? Eu quero pedir perdão também. Nem sabe o que você está falando e está pedindo perdão. Né? Uns vai ser assim. Outros vai ser com frieza. Então, eu quero te preparar emocionalmente, que não depende de você, depende de você pedir perdão. O resto é com o Espírito Santo. O resto é com Deus. Não consigo, não acho o meu pai, perdi o endereço dele, não tenho contato com ele. Faça isso com Deus. Converse com Deus. Fale, Deus, eu quero conversar com o Senhor a respeito do meu pai. E você que tem pais aqui, né? Tem alguns que têm pais aqui, aproveite essa oportunidade para sentar, para ter um tempo com Deus. Então, perdão é dar novo significado ao seu passado. E perdão é construir pontes pelas quais você ainda vai precisar de passar. Vou falar de novo aqui. Perdão faz você construir pontes pelas quais você ainda vai precisar de passar. Sabia? Muitas pessoas não querem perdoar, mas precisam de perdoar porque vai precisar daquela ponte. Ainda vai precisar daquilo. Então, isso é fundamental para você resolver a orfandade. Se você não fizer esses passos que eu dei, vai ser difícil você resolver a orfandade. Ao perdoar os seus pais, o caminho estará liberto ou liberado para você na sua vida. Você vai ter uma vida mais leve, mais plena e mais feliz. Você vai encontrar seu lugar de destino. Estará também livre para conhecer e desfrutar do amor paterno de Deus. Enquanto você não recebe o amor do Pai físico, você tem uma dificuldade enorme de receber o amor de Deus. Você recebe ele como professor, profeta, salvador, provedor, amigo, qualquer coisa, menos pai. Porque a palavra pai é muito forte. Pai é dizer assim, eu tenho o teu gene dentro de mim. Por isso que Deus,
sonhou com você primeiro, porque o gene que você tem, ou a identidade sua, não é do homem, é dele. Por isso que quando seu espírito é recriado, você é levado para um nível mais alto. Por isso que não é aceitar Jesus, é ter Jesus dentro de você. É falar com o Espírito Santo e o Espírito Santo te ensinar a amar Jesus. E Jesus te ensinar a amar o Pai. Não pense que você vai amar a Deus se você não tiver o Espírito Santo. Você não vai amar. Porque só pelo Espírito podemos chamar Deus de Pai. Só pelo Espírito podemos conhecer o Filho que nos transporta ao Pai. Então, você vai ter uma vida mais profunda. Você vai encontrar formas de exercitar o progresso do perdão na sua vida. Não, é um processo, é um progresso. Cada dia você vai exercitar. Perdoou hoje, amanhã sente a mesma acusação, perdoa de novo. Ah, e amanhã seu pai faz uma coisa para você que você odeia. Pare, perdoe de novo. Prefira ser você o perdoador do que o acusador. Eu sempre digo, é melhor ser Jesus do que Judas. Jesus ganhou o mesmo status. Judas não. Então é melhor ser Jesus do que Judas. Às vezes nós nunca pensamos nesse paralelo que existe entre Jesus e Judas. E nós achamos que é horrível ser Jesus. Não, é maravilhoso ser Jesus. Ele vai amar os perdidos, vai correr atrás dos necessitados, vai salvar, vai perdoar, vai amar, sem distinção, sem acepção de pessoas. Vai alcançar. O braço de Jesus não é pequeno para não alcançar você, aonde você está entristecido. Ele vai enfiar a mão lá dentro da sua alma. Vai pegar aquela ferida lá, vai espremer, vai tirar o pus. E vai aplicar o sangue dele e vai te curar. Deixa ele pegar você. Deixa Jesus te pegar. Ele não morreu na cruz para você sofrer, ele não morreu na cruz para você ser liberto. Então, exercite o perdão quantas vezes for necessário. Eu decido e me permito aceitar, honrar e perdoar os meus pais, o meu pai e a minha mãe. Eu decido, eu aceito eles como meu pai. Eu não vou ficar aqui fazendo comparação. Eu vou perdoá-los. Irmãos, quanta dor há no coração de muitas moças, meninas, que passaram por situações delicadas com seus pais. Quantas dores há em meninos que passaram pela situação delicada com seus pais. Expostos à vergonha, à tristeza, expostos a problemas sexuais. Mas decidir perdoar é o melhor caminho. E perdoar é você dizer, eu libero ele na mão do meu Pai Celestial. O seu pai tem um pai, você tem um pai, mas tem outro pai. O teu pai físico e o teu pai celestial. Decida fazer isso. Depois, eu decido me permitir liberar das memórias de dor do passado. Você tem memórias antigas do seu pai, da sua mãe. Você tem que decidir. Eu libero essas memórias antigas. Eu sou curada dessas memórias antigas. Elas não vão fazer mais parte do meu presente. Eu os perdoo. Você quer ver, irmãos? Eu conversei com uma pessoa que nunca abriu a vida dela para os familiares, para os filhos. Mas teve uma vida, irmãos, muito desonrosa. Com certeza, se contar a verdade, filhos vão resistir.
Mas, às vezes, as pessoas acham que pode resolver as coisas escondidinho. Para resolver suas coisas, você precisa trazer a luz. Decida perdoar o seu pai. Fale com Deus. Fale com Ele. Não tenha medo de falar com Ele. Tire essas memórias de dor do passado. Eu decido, terceira coisa, eu decido e me permito deixar o passado no passado e avanço para viver a minha vida com meu Pai Celestial, que preparou o caminho da salvação para mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Ninguém. Você não vai atravessar esse campo espiritual se não for através de Jesus. Então, Jesus é que te conduz ao trono do Pai. E não importa, irmão, se é com choro, se é com lágrimas. Eu sempre lembro daquela mulher do fluxo de sangue, em que ela foi se arrastando até Jesus. Nem que fosse arrastando, vá até Jesus. E fale, eu preciso perdoar o meu pai, não consigo. Preciso perdoar minha mãe, não consigo. Minha mãe podia ter feito diferente. Essa história dessa pessoa que conversou comigo, eu até falei na semana passada, uma moça que tentou suicídio, com 17 anos, 2 vezes. Essas coisas assim, irmãos. História de quem não tem mãe, não tem pai, e se agarra nas emoções, dando lugar para o diabo. Não se agarre nas emoções. Se agarre em Jesus. Vá se arrastando e segure no manto dele para ser curado. É lá que você vai encontrar. Nunca vi fé que nem essa. É lá que você vai encontrar, filha, ser curado. Filho, ser curado. É lá que você vai encontrar. Você não é isso que eles estão dizendo. Você é poderoso. Você é amado do Pai. Deus te criou de forma peculiar. Ninguém tem a sua digital. Sabia disso? Veja a quantidade de pessoas que existe. Quem tem a sua digital? Pergunto para você, quem tem a sua digital? Você poderia pegar a sua digital e falar, o fulano de tal tem a mesma digital que a minha. Imagine, irmão, a criatividade de Deus para te fazer. Uns mais altos, outros mais baixos, cabelinho enrolado, cabelinho liso. Um vai ficar careca com o passar do tempo, outros sem ficar careca, outros cabeludos, seu sem cabeludo. Outros, né? Não sei, irmão, mas digital não é igual. Imagine o amor do Pai por você. Você é único. Ele é teu Pai verdadeiro. Você é único. Não tem outro pai. Você é único. A digital está lá, ó. No novo nascimento teu, quando você aceitou Jesus como seu irmão mais velho, como caminho para o Pai, carimbou lá com o sangue de Jesus, pegou sua digitalzinha, seu pezinho, pôs lá, pegou seu dedinho, pôs lá. Naquele grande dia o diabo vai ter que engolir que sua digital estava lá. Que você é salvo, que você é poderoso em Deus. Amém? E então, permita deixar o passado. Deixa Deus preparar seu futuro. Declare todos os dias: Deus é a minha força. A Bíblia diz, Paulo escreve assim: fortalecei-vos, lá em Efésios, fortalecei-vos na força do poder de Deus. Eu quero dizer para você, fortalecei-vos na força do poder do Pai. Fortaleça-se. Não fique parado, cabisbaixo, entristecido. Tenha entusiasmo. Use a sua boca com a sua voz que Deus te deu para falar o quanto ele é importante para você. Mesmo que você não sinta nada, aos poucos sua mente vai sendo destravada e curada. Diga aos poucos. Minha mente
é destravada e curada das lembranças do meu pai. As mudanças que Deus vai fazer começam aqui. Porque no espírito elas estão prontas, mas elas não materializaram. Elas não chegaram até você. Só vão chegar se você permitir que elas chegarem. Então não importa quantas pessoas recebem reprovação de pai e de mãe. Irmãos, quantas? Eu tenho assim comigo revisão de vida. Diga, revisão de vida. Final de dia, senta com a família e revê o que você fez. Revisão de vida, de novo. Final do dia, senta com a família e reveja o que fez. E seja humilde o suficiente para pegar a bacia primeiro e a toalha. Eu queria desafiar você, na semana que vem, que estiver disponível e disposto a trazer uma bacia e uma toalha para lavar os pés de alguém. Não é lavar o seu nem o meu, não. Trazer a bacia e lavar os pés de alguém que você... Talvez a esposa e o esposo às vezes se importam muito um com o outro, os filhos se importam um com o outro, mas às vezes aquele filho que você não deu atenção, talvez aquele irmão na igreja que você acha meio perturbado, lava o pé dele. Porque o amor liberta, o amor cura. Somente os que estão dispostos a amar vão poder subir. Amar sem ninguém te dar nada. Porque é fácil nós amarmos quem dá. Então, semana que vem, se você quiser, já venha preparado. Ok? Né? Você tem que ter no espírito isso. Não tem como eu te obrigar a fazer isso. Mas se você tiver, nós vamos sentar umas cadeiras aqui e você vai ter um ato público. Você sabe, nós somos muito orgulhosos. Você sabe qual é o mal do homem? O orgulho. Porque nós achamos que nós amar uma pessoa é nos rebaixar. Que nós cuidar de uma pessoa é nos rebaixar. Então, quer dizer que Deus se rebaixou por cuidar de nós? Através de Cristo Jesus? Não, ele se exaltou. A Bíblia diz que porque ele obedeceu e foi até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou. Deus não vai te exaltar se você continuar na posição sua. Deus vai te exaltar quando você estiver na posição de Jesus. Irmãos, precisamos descer um pouquinho das nossas pedestais construídos. Não é fácil perdoar. Não é fácil declarar liberdade para alguém que nós queremos que fique preso. Eu quero que você sofra, que você fique preso. Não é fácil. Mas quando você falar, você vai ser liberto. Em vez da pessoa, lá também vai ser liberto, mas você vai ser o primeiro a ser liberto. Liberto de você mesmo, liberto da sua orfandade. Então, nós precisamos, queridos, descer um pouquinho, porque se nós não descermos, nós vamos sempre estar com o nosso ego, com o nosso orgulho falando mais alto. Dando força para o orgulho, nós não teremos o amor do Pai. Vou falar de novo. Dando força para o orgulho, nós não teremos o amor de Deus. Vou falar de novo. Dando força para o orgulho, nós não teremos o amor do Pai. Porque o amor do Pai exige humildade. Deus desceu através de Jesus, se humilhou. Está lá em
Filipenses, né? Isso, Filipenses 2, 5. É isso, ou 5, 2, não sei. Deus se humilhou através de Jesus. Deus Pai desceu através de Jesus. Deus Filho se manifestou através de Jesus. É 5. Ah, tá. Antes se esvaziou e a si mesmo assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Você sabia que Deus se tornou semelhante a você? Por isso que você precisa manifestar a mesma coisa que Jesus fez, porque Deus se revela em você. Deus se revela em você. E eu me lembro que o meu pai era um homem muito assim, orgulhoso. Devido à posição dele, dinheiro. Normalmente quem tem dinheiro, às vezes nem sempre quem tem dinheiro, quem é pobre mesmo tem muito orgulho. Esse é o mal do ser humano, né? Tem pessoas que não aceitam ajuda. Não é porque ela não precisa, é porque ela é orgulhosa. Tem pessoas que não querem o amor de Deus, não é porque ela não precisa do amor de Deus. É porque ela é orgulhosa, ela acha que por si só ela pode resolver. O orgulho, ele só serve para potencializar as experiências negativas de rejeição e abandono que as feridas emocionais causaram na sua vida através da sua família, dos seus pais. O orgulho só vai ali, ó, cada vez mais. E sabe o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém tem uma varinha aí, não, gente? Quem tem uma vara aí? Ah, aqui tem, já achei. Vocês não pensam? Eu penso. Digamos que aqui é uma onça. E você chega na cela e fica assim. Vai chegar uma hora que ela vai avançar, né? Então, o orgulho é isso. Ele fica lá cutucando você. Vai para cima. Quebra o pau. Fala não. É um tapa na cara. Eu vejo isso em mim, irmãos. Às vezes sinto vontade de sentar a mão. Mas fica quieta, mão. Fica quieta. Você não manda em mim. Você não manda em mim. Então, o orgulho é uma arma do diabo contra nossas vidas. E nós precisamos, irmãos, de aprender a ser humildes de coração. Mas o orgulho, ele quer esconder o que você é pela graça de Deus. Quando Deus se manifesta a você, Ele derrama uma dose de amor, de graça, de favor sobre a sua vida. As Escrituras diz que de forma excepcional, maravilhosa, criativa, excelsior, Deus te criou e te comprou por um alto preço. Através de Jesus. O Pai desceu na terra para dizer que te ama através de Jesus. Meu Deus, eu não sei quanto a você, mas só de eu pensar nisso, de um Deus que poderia me matar fulminada agora, fazer assim, pá, morreu. Ele pega e mata o filho dele único para dizer que te ama. É um preço, você tem muito valor. Você tem muito valor para Deus. Você não pode ficar nas garras do inimigo, nas garras do orgulho. Você tem que sair dessa prisão espiritual. E então, o orgulho esconde a graça. A graça é favor imerecido. Ah, então como que o orgulho esconde a graça? Ah, você não merece. E Deus diz, eu te derramei graça, eu te dou favor imerecido. E o diabo vem e fala, você não merece. E daí você é convencido que você não merece. Mas nós não merecemos, mas Deus derramou sobre nós. A Bíblia diz assim, e Deus derramou o amor dele, o Espírito dele sobre nossos corações. De forma que já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E Cristo quer se manifestar através de cada um de nós. Não alcançamos tudo, temos falhas, temos dificuldades, temos ainda coisas que devem ser consertadas, com certeza. Talvez Jesus volte e nós ainda precisamos de falar, Jesus, por favor, não me deixe, me leve.
porque ainda existem coisas ainda a ser consertadas. Porém, todavia, ele já pagou o preço por aquilo que você já consertou e por aquilo que você não consertou. Você pode aplaudir Jesus? Ele já pagou o preço por aquilo que você consertou e por aquilo que você não consertou. Preste atenção. Jesus não vai ser pego de surpresa com você. Ah, estou surpreso o que o fulano fez. Não, ele não vai ser pego de surpresa. Ele já sabe, é porque ele sabe quem nós somos, que ele se manifesta em amor. Precisamos de amá-lo. E largar de acreditar, irmãos, nas coisas que nós ouvimos fora do padrão de Deus, fora da palavra de Deus, fora daquilo que Deus quer para nós. Precisamos entender que nós só estamos na terra porque Deus necessita de nós. Por incrível que pareça. Ele concede graça para você viver. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos que se humilham. Não é aos humilhados. Ah, eu me sinto humilhado. Não é de Deus. Isso vem do cão. Eu me humilho. Isso vem de Deus. Não é todas as escrituras que você vai encontrar a tradução correta. Porque elas são sempre distorcidas. Porque nós conhecendo a verdade nos liberta. Então, aí você fala assim, não, o cara lá vai me humilhar, mas não tem problema não. Deus resiste o orgulhoso, ele é o orgulhoso e eu sou humilde. E na realidade, muitas das vezes não é. Você já viu uma cultura japonesa, que é uma cultura que um dos pecados do Japão é o orgulho da cultura, né? É o orgulho. Tem tantas coisas redentivas no Japão, mas um dos pecados que condena a nação japonesa é o orgulho. Então, você já viu que o chefe está lá gritando com o japonesinho que é Shain, né? Eu já vi, né? E ele vai cada vez baixando mais. Sumasen, gomenasai. Daqui a pouco ele some nos gritos do homem. E ele nem tem conhecimento de Jesus. Ele acha que isso faz dele melhor. Mas não, na realidade, aquele homem está humilhando ele. E ele não responde por orgulho, por necessidade de dinheiro. Não é porque ele é o cara humilde. Não tem nada de humildade nele. Às vezes, por dentro, você te encontrou. Eu vou contar uma história para vocês, bem rápido. Eu era gerente de empresas grandes. E uma vez, um cara chamado Espíndola, ele já morreu, eu posso falar o nome dele. Olha o nome dele, Espíndola. Ele ficou de me ensinar. E sabe o que o cara fez? Bem assim. Jogou todos os negócios assim. Falou, aprendia. Não vou te ensinar nada, não. No Brasil. Para tu cuidar de um setor. E me deu uma raiva desse homem. Falei, cão chupando manga. Eu já era crente. Ou pelo menos tinha crendice, né? Falei, ai, que ódio. Ele jogou tudo assim, assim. Mas foi assim, um monte de pasta assim, ó, zzz, em cima da minha mesa, assim, ó. Um dia você vai encontrar com você de novo. Respirei fundo, não pude falar nada. O chefe tinha mandado ele me ensinar. Pronto, passou, aprendi, fui aprendendo. Ficava depois do serviço, irmãos. O serviço terminava 6 horas, eu ficava até 8, 9 horas, 10 horas, para aprender o serviço sozinha. Isso me dava uma raiva, irmãos. Me dava uma raiva, porque eu tinha 3 filhos em casa, era viúva. O cara podia me ensinar ali, um dia que ele ficasse comigo me ensinando, eu aprendia. Ele não me ensinou. Um dia eu cheguei no grupo familiar, cabisbaixo, na Cambúzia, triste. Falei para o meu pastor Joel, que também já foi para a glória, falei, pastor Joel, eu gostaria de pedir oração. Daí ele falou, sobre o que, minha filha? Falei assim, é lá no meu trabalho. Tem um rapaz lá que ficou de me ensinar, mas ele me jogou todas as pastas assim e não me ensinou nada e falou para mim me virar. E daí ele falou, um rapaz chamado Antônio falou para mim assim, qual que é o seu trabalho? Eu falei, eu estou gerenciando um setor, preciso de aprender todas as mercadorias, todos os códigos,
14 mil códigos. Preciso saber como que eu faço compras, preciso saber como que eu gerencio, preciso saber como que eu tiro nota, preciso saber como que eu faço promoção, quando que eu posso fazer promoção, quando que eu não posso. E aí esse cara disse assim, mas daí é fácil. Eu sou engenheiro nessa área. Hã? É verdade? É. Então, senta aí. Meia hora depois do grupo familiar, ele me ensinou, falou, agora vamos orar pelo espírito da ciência. Irmãos, 2 semanas que eu estava lá, eu já sabia tudo. O cara ficou com tanta raiva de mim, tanta raiva. Chegou para mim e falou assim, quem que te ensinou? Quem te deu aula? E eu, né, orgulhosa, né? Fique frio, tem um professor particular. Em vez de falar que era Espírito Santo, falar que eu era crente. Eu não falei que era crente. Tá, passou. Ele foi mandado embora. Eu saí daquela empresa, fui para a Votoran. Chego lá na Votoran, quem que era gerente lá naquela outra empresa? Ele. Quem que era gerente na Votoran? Eu. Vi o currículo dele. Todas as capacitações no currículo, para assumir o cargo que eu precisava. Cheguei para o diretor e falei, esse cara eu não quero. Ele falou, faça o que você quiser. Joguei o cargo dele. Passado muito tempo, encontrei com ele, trabalhando de vendedor. Falei, nossa, Espíndola, o que você está fazendo aí? Pois é, depois daquela vez que eu fui, né, rejeitado lá na Votoran, eu nunca mais consegui arrumar emprego. Eu falei, cara, fui eu que te pus para fora. Quero te pedir perdão. Aí ele chorou, me pediu perdão também. Falou assim, eu quero pedir perdão para você, Selene, porque naquela vez, né, a sua mãe tinha morrido, seu marido tinha morrido, e eu poderia te ensinado, e não te ensinei, mas eu me converti. Eu falei, cara, ele se converteu mais do que eu. Ele ficou mais santo que eu. Aí eu falei, Espíndola, eu quero te dizer para você, caso necessitar, eu vou te dar uma nova oportunidade. Agora é eu que vou te dar uma nova oportunidade. Ele fez um outro currículo, mandou, e nós só contratamos ele numa outra filial. O salário era 25 salários mínimos na época. Não dava para jogar fora. Então, irmãos, o orgulho faz nós tomarmos atitudes que nós já achamos que estamos curados, mas não estamos. Estamos no processo. Então, Saul também teve isso, eu já estou terminando, encerrando. Então, se você quer tratar a sua vida, você, cuidado com o orgulho dos erros dos outros, se sentir melhor que os outros e não cuidar do seu. Cuidado com o orgulho que você não assume responsabilidade pessoal. O orgulhoso dificilmente assume responsabilidade pessoal. Cuidado de lançar culpa nos outros quando você participou junto. Cuidado em produzir endurecimento, arrogância, autossuficiência, independência doentia. Ser independente. Olha, uma das coisas que mais se revela dentro da igreja é o orgulho. Não vou congregar mais não, preciso de pastor. Eu posso buscar Deus em casa. Orgulho. Essa pessoa está fadada a passar 2, 3 anos e morrer espiritualmente. Você precisa de cada irmão que está aqui, ó. Aqueles que são bonzinhos, que não são, os que sorriem, os que não sorriem, e eles precisam de você. Eu preciso de você e vocês precisam de mim. Ok? Nós precisamos uns dos outros. O orgulho te torna doentio, endurece o coração e te torna doentio. O orgulho quebra os relacionamentos e limita a aceitação divina. Você não aceita Deus. Alô? Você não aceita o amor de Deus quando você é orgulhoso. Você resiste. Sabe por que Deus tem que perdoar o fulano? Tem que matar ele. Porque ele fez isso e isso comigo. Isso é orgulho. Deus, faz do seu jeito, eu não sei fazer. Larga aquele cidadão na sua mão. Faz do jeito que o Senhor quer. Deus, trata do jeito que o Senhor quer. Não sou eu que vou julgá-lo. Não preciso de fazer justiça com as minhas mãos. O Senhor é dono da justiça. Eu entrego a situação, o Senhor sabe da situação. Eu entrego a situação nas tuas mãos. Essa causa é sua.
não é minha. Está aqui, Senhor, ó. É a mesma coisa assim, de eu dar essa Bíblia para alguém e nunca mais ir buscá-la. Eu dei. Ele pode dar para uma outra pessoa, ele pode vender, ele pode fazer o que ele quer. Você dá o direito. Não quero, Senhor. Quero descer ao nível do seu amor, o amor ágape, que não espera troca. O orgulho, ele faz com que você sempre tenha que vencer a discussão. Se você não der a última palavra, Deus não pode dar a dele. O orgulho faz você querer ver as pessoas sofrer. O orgulho divide. O orgulho divide a igreja, divide família, divide empresas. Você sabia que somente um crente pode fechar uma empresa? Você sabia disso? É só começar a fazer cambalacho na empresa um crente que a empresa fecha. Assim como pode fechar uma igreja. Graças a Deus que a igreja aqui não é minha, porque senão já tinha fechado. A igreja é de Deus. Então, ele que se vire com vocês. E comigo também. Eu falo para ele, Senhor, começar por mim, como diz a minha filha, mãe índio, não é mim? Começar por eu, mãe, eu. Começar por eu e vai até o último, faz o seu jeito. O orgulho faz com que nós sempre vemos as pessoas erradas, sempre vemos culpa nas pessoas. O orgulho nos impede em perdoar. O orgulho gera atitude de exigência. Não exigência de excelência, mas de obrigação. Às vezes, por causa do orgulho, nós não queremos excelência, queremos obrigação. Cada vez mais queremos obrigar as pessoas a fazer. Mas não por excelência, para glorificar a Deus. Mas, né, aquele negócio, né? Eu quero Jesus, mas quero que meu nome seja levantado junto. Isso é orgulho. Minha banda não foi anunciada? Não canto mais. Eu não fui citado, meu nome não foi citado. Eu fiz o sô de ontem, ninguém falou nada do meu nome. Eu já tive gente que falou para mim, não vou servir mais, vou sair da igreja. Por quê? Porque a senhora nunca fala meu nome lá na frente. Falei, por causa de quê? Eu não prego o seu nome, prego o nome de Jesus. Pois agora que eu não falo. Olha só. Já vi gente que chegou para mim e falou assim. Teve gente que saiu daqui porque eu não falava obrigado quando ela fazia sódia. Irmãos, eu faço sódia até hoje. Limpeza, tá? Por quem está nos assistindo. Limpeza até hoje. O orgulho faz você perder a expectativa de uma igreja santa, pura, sem mácula, sem pecado. O orgulho impede de você fazer parte dela, porque você também está no processo. O padrão de Deus é que nós perdoamos e andamos na íntegra com Ele, e que nós representamos Ele. O orgulho não é autopiedade. O orgulho, ele gera em nós uma autopiedade. Ele faz com que nós nos sentimos coitados diante da adversidade. Quando Deus diz para você, você já foi curado. E o orgulho, ele afeta a gente com inferioridade. Nos tornamos inferior, independente, orgulhoso, medo do homem, desobediência a Deus. Isso você abrir em Provérbios 15, 33, diz assim, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbios 15, 33. Quer ser um homem honrado, um pai honrado, desça na humildade. Estou preparando você para uma grande vitória. Passos para sair do orgulho. Primeiro, humildade. Segundo, responsabilidade. Terceiro, pare de se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Busque o que Deus pensa de você. Quarto, traga a palavra no seu coração, na sua vida. As curas emocionais precisam de reconhecer a dor, falar das emoções, perdoar,
receber perdão do Pai. Pense os pensamentos de Deus e persevere. Deu para anotar tudo? A mentira deve ter aí. E aí, semana que vem, nós vamos estar falando com um questionário de 96 perguntas. E eu quero dar os créditos a esse estudo de semana que vem ao apóstolo José Levi Machado, que foi nossa cobertura por 8 anos e passou esse material, não esse que eu vou fazer domingo, para que nós possamos ser curados. Você nunca mais vai ter problema de ansiedade, você nunca mais vai ter problema de inferioridade, você nunca mais vai ter assim, questão, nossa, não sou amado, nossa, ninguém se importa comigo, Deus se importa com você. E eu queria dizer para você que se ninguém se importou com você essa semana, eu me importei. Eu orei por você. Eu orei por você. E eu pedi para Deus trazê-los. Escolheu você a dedo. Sabia? Deus apontou o dedo, escolheu você a dedo. Quero chamar o grupo de louvor, quero que você se coloque em pé. Eu quero pedir para nós cantarmos aquele cântico, Renova-me. Nós não podemos ser mais igual, queridos. Eu quero finalizar esse estudo, que da semana que vem, apesar de ser um complemento, não é a mesma coisa, com gratidão a Deus e a cada um de vocês, por estar aqui, por abrir mão, por priorizar o que é de Deus. Então, Deus não tem problema com trabalho, Deus não tem problema com divertimento, Deus não tem problema com A, com B e C, Deus não tem problema com dinheiro, Deus tem problema quando nós não priorizamos a sua presença. Que Deus possa enchê-los. Feche seus olhos, nós queremos cantar esse louvor. Quero que você cante primeiro comigo. Cheios da presença de Deus. Convide Deus para vir até você. Convide o Pai. Senhor Jesus.
Senhor, eu quero realmente apresentar essas pessoas. A igreja é tua. E nós queremos pedir, Pai, que o bendito Espírito Santo comece a passar por cada pessoa. Comece a tocá-los, Senhor, no nome de Jesus. Aqueles, Pai, que porventura tiveram tantos traumas com seus pais, com as suas mães, que enfrentaram, Senhor, o abandono, que enfrentaram a tristeza, que enfrentaram tantas dores, enfrentaram às vezes a morte do seu pai, quando era pequeno, perderam o seu pai. Pai, no nome de Jesus, somente o Senhor pode curar essas feridas. Não tem como nós curarmos. Não tem como, Senhor, nós agirmos, Pai, para curar algo que é dentro. Somente o Senhor pode entrar na alma dessa pessoa. Somente o Senhor pode entrar no espírito dessa pessoa. E pode trazer para fora todas as dores, toda a tristeza, tudo aquilo que ficou, Senhor, entulhado esses anos todos. Talvez a pessoa está com 20, 50, 60 anos, com tantas coisas entulhadas. E nunca teve ninguém para dizer o quanto que ele precisaria, Senhor, de ser tocado pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero dizer que o Senhor toque eles, Pai. Toque eles com teu amor. Toque eles com teu amor, Senhor. Toque eles com a tua bondade. Toque eles com teu favor. Cure eles da distância dos pais. Se os pais forem embora, cure eles da distância. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se alguém aqui, Senhor, caiu em tantos penhascos na vida, em tantas dores. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Levante essa pessoa, levante esse irmão, essa irmã. Levante, muda a história, Pai, em nome de Jesus. Muda a história, Senhor. Muda a história, Senhor. Muda a história. Somente o Senhor pode mudar a história. Somente o Senhor pode mudar a história, Senhor. Somente o Senhor pode fazer algo por esse jovem, por essa jovem. Somente o Senhor pode curar, Pai.